Lucas 18:18, é o texto de hoje. Nós continuamos no mesmo tema, pureza de coração, mas hoje nós vamos meditar de uma forma diferente nessa palavra. Lucas 18:18 diz assim, E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo, quem poderá se salvar? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu vou ler mais os 3 versículos, mas é até aqui que nós vamos meditar. Os outros 3 versículos dizem assim, E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém? Então nós estamos falando sobre pureza de coração, quando a luz entra, a claridade entra, a palavra é uma lâmpada que ela entra e ilumina os nossos corações onde está escuro. E essa palavra, quando ela entra como uma lâmpada, ela dá luz àquilo que está no escuro, dando luz vai trazer o quê? A verdade sobre nós, a verdade no íntimo. E essa verdade muitas vezes vai ter sujeira, vai ter coisas tortas, vai ter iniquidades que às vezes a gente desconhece. Então, vamos meditar sobre esse jovem rico. Ele era um jovem novo, provavelmente, e ele tinha muitas posses, porque ele era rico. E ele sabia que Jesus era filho de Deus, sabia que Jesus tinha o poder de dar vida eterna, sabia que Jesus tinha palavra sobre ele, e ele pergunta para Jesus, ele vai até Jesus, para perguntar para Jesus o que ele faria para ele dar vida eterna. Talvez ele esperava que Jesus dissesse algo assim, faça tal coisa, ele lá fazia. Porque as pessoas que têm dinheiro, elas costumam comprar tudo. Nada é difícil para elas. Elas chegam, o que elas querem? Chega uma pessoa e fala, eu quero tal coisa. O que eu faço para ter tal coisa? Eu te pago. Sempre acha que o dinheiro pode comprar tudo. E talvez esse costume dele, desde pequeno, de estar sempre podendo fazer as coisas dessa forma, achou que Jesus ia dizer, faz tal coisa. E ele poderia ir lá fazer aquela coisa e ter a vida eterna. Só que Jesus acendeu uma lâmpada. Porque primeiro Jesus foi trazendo para ele. Jesus é como coach. O que o coach faz? Ele faz perguntas para a gente, para que nós possamos ver. O coach ele não é um conselheiro. Ele não vai chegar para você e falar, faça isso, isso e isso. O coach, ele vai fazer perguntas para você achar a resposta do que você precisa dentro de você. Porque o princípio do coach é que a gente não pode ser tão arrogante de achar que eu sei o que é melhor para ela. Ela está precisando de um conselho, aí eu acho que a minha ideia, a minha experiência, aquilo que eu já estudei, aquilo que eu já aprendi, eu fiz uma faculdade, eu fiz pós-graduação, sou mestre, eu sei que conselho que ela precisa. Mas no coach, não, ele fala assim, o que está dentro dela é tão importante, é mais importante até do que o meu conselho. Dentro dela tem a resposta para ela. Então ela vai fazendo pergunta até a pessoa achar a própria resposta. E Jesus, ele fazia isso. Sempre ele questionava, ele fazia perguntas. Então ele falou para o jovem rico assim, você não conhece os mandamentos?
mandamento: não adulterarás, não matarás, não roubarás. Aí ele se alegrou, né? Eu faço isso desde a minha mocidade. Mas o principal dos mandamentos, ele não fazia. O principal dos mandamentos ele não obedecia, mas ele achava que obedecia a todos os mandamentos. Ele achava que ele estava bem. Muitas vezes, eu, você, nós, todos os cristãos, tem momentos que nós achamos que estamos bem, até Jesus jogar uma luz e mostrar para nós. Por isso é tão importante a gente ir todos os dias até Jesus. E até Jesus, porque Jesus é um espelho. Jesus sempre, e Ele sabe nos confrontar de forma que não nos deixa chateado, não nos mata, mas gera em nós vida, gera em nós arrependimento. Então Jesus nos confronta e nos traz cura e restauração. E Jesus soube confrontar esse jovem. Jesus falou para ele assim: mas olha, te falta uma coisa, que é o principal dos mandamentos. Não está escrito dessa forma, mas vocês vão entender que é isso que Jesus estava dizendo. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o coração daquele jovem, apesar de estar ali sendo religioso, guardando os mandamentos, amava muito mais Mamon do que a Deus. Porque quando Jesus disse para ele: falta-te uma coisa, vai, dá tudo que tem, vende, dá aos pobres e me segue. Ele ficou triste. Na verdade, Jesus não queria tirar a riqueza dele, deixar ele pobre. Não, Jesus estava mostrando para ele onde estava o coração dele. Jesus estava mostrando para ele que o coração dele estava preso nisso. Se ele tivesse aqui um dia, porque tem momentos que nós precisamos perder tudo. Jó teve que perder tudo para mostrar, para acender uma lâmpada, para mostrar que o coração dele estava em Deus. Porque mesmo ele perdendo tudo, ele continuou fiel a Deus. Esse jovem, se perdesse tudo, com certeza ele não estaria fiel a Deus. Ele ia blasfemar, ele ia reclamar, ele ia pecar contra Deus. E muitas vezes nós vamos passar por perdas na nossa vida. Deus vai permitir que a gente perca coisas, que a gente perca aquilo que está no nosso coração. Se o meu coração tiver mais uma coisa do que Deus, e por amor à minha vida, Ele permite que eu perca aquilo. Já vi muitos testemunhos e histórias de pessoas que perderam coisas. Eu não vou entrar nessa parte, senão não vamos terminar o texto aqui. Mas até eu já perdi coisas, porque Deus estava tirando coisas que estavam dentro do coração. Então nós perdemos, muitas vezes, para manter Deus em primeiro lugar. E é importante. O luto, porque o luto não é só quando perde uma pessoa, a gente vai ver o luto. Qualquer coisa que você perde. Também você pode ver um tipo de luto por causa daquilo que acabou, que foi embora. E Deus permite que muitas coisas se acabem na nossa vida. Aquilo que você gosta muito de fazer, aquilo que você gosta muito de ter, aquilo que você dá muita importância, muito valor, muitas vezes você vai passar por um momento que você pode perder. Então Jesus nem tirou do jovem, só disse para ele: faz isso. Só dele imaginar que ele pudesse ficar sem as riquezas, por amor a Jesus, ele ficou triste e pensou provavelmente: isso eu não posso fazer, porque a minha riqueza, os meus bens, é mais importante do que Jesus. Mais ou menos isso. Nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 6, versículo 19. 6,19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O coração do jovem rico poderia ir achar que era puro, que era limpo, mas no momento que ele chegou diante de Jesus, Jesus mostrou uma lâmpada, uma luz, e ele pôde perceber que o coração dele ainda tinha uma sujeira, que era a idolatria de adorar Mamon. Porque o tesouro dele estava na terra. E aí você pode falar assim: mas essa palavra não tem a ver comigo, é um estudo bíblico. Nós podemos trazer isso para a nossa vida sim, porque sem
sempre a palavra é o alimento e não volta vazia. Mas vamos observar que os nossos valores, né, hoje em dia se fala tanto de valores, os nossos valores, eles estão organizados naquilo que a gente mais valoriza e aquilo que a gente mais vai priorizar. Então o que você mais valoriza? É aquilo que você vai priorizar. E eu costumo ver, desde criança eu observei, e até eu tinha esse costume, de priorizar a obra de Deus, o ministério, o chamado. Mas isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Eu tive que aprender isso de uma forma dolorosa quando Deus começou a tirar, né, permitir que eu perdesse esse ministério. Eu fiquei muito tempo sentada, que eu estava sempre no microfone. Deus me permitiu ficar muito tempo sentada, acho que uns 10 anos sentada. E aquilo doeu bastante, doeu, que eu tinha para dar, ficava transbordando, cheia de palavras, cheia de louvor. E Deus fala, é hora de você sentar. Eu vou te colocar sentada, sabe por quê? Você pode amar mais o microfone, amar mais o ministério do que a mim. Então, quando o meu valor, eu valorizo mais o fazer do que eu me relacionar, aí é quando o ministério talvez pode se tornar uma idolatria. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que serve ao Senhor. E quando isso acontece, o Senhor ele tem amor por nós e Ele vai nos tratar. É tudo por amor a Ele. Dói, mas Ele nos segura, nos alimenta, nos traz alegria, nos traz um escape, nos traz sempre algo. A gente nunca fica totalmente parado sem fazer nada. Ele sempre deixa você fazendo um pouquinho. E sabe o que é interessante? Foi nesse período que o Senhor me colocou sentada que eu aprendi o que é colocar Deus em primeiro lugar. Foi ali que o Senhor começou a me ensinar. Eu lembro que no começo desse período que eu estava sentada, eu conheci uma jovem na igreja que ela tinha síndrome do pânico. Ela não conseguia nem ficar um culto inteiro na igreja. Ela era uma pessoa assim, nova convertida, mas que não tinha, sabe, se entregado totalmente a Jesus, porque ela não entendia direito a palavra do Evangelho. E aí eu peguei, olhei para ela assim, vi aquele fervor no meu coração, aquele desejo de se eu vou cuidar dessa jovem. E aí eu chamei ela, perguntei se ela queria que eu fizesse isso. Eu tinha acabado de ter neném, a Evelyn era bebê, tinha 6 meses quando eu fiz isso. E aí ela vinha na minha casa, porque para ela sair era mais difícil, e ela era uma jovem. Então ela vinha na minha casa alguns dias na semana, de manhã, e a gente fazia jejum, e eu discipulava ela. A gente orava, eu discipulava ela. E ela vinha todo dia com aquele questionamento, aquele coração apertado, e eu fui discipulando, fui ensinando a palavra, fui orando com ela, todo dia a gente fazia propósito. Foi acho que mais de um ano a gente fazendo isso, mais de um ano. Hoje ela está no altar, ministra de louvor, prega a palavra, é cooperadora da igreja, está casada, tem uma bebê e está totalmente curada. Conseguiu fazer uma faculdade depois disso. E o Senhor ele trouxe muitas vitórias para a vida dela. Mas por que eu estou falando isso? Porque foi nesse período que o Senhor ele trouxe um escape. Eu não estava com o microfone, mas eu estava fazendo a obra de uma forma que ninguém estava vendo. Que ninguém sabia disso. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Ninguém sabia. Todo mundo vê ela lá hoje nem sabe. Também não precisa saber, porque isso a gente faz para o Senhor. Mas nesse período, quando eu estava fazendo isso, Deus me chamou na minha casa e disse assim para mim: me serve aqui dentro. Eu estava pensando nela, orando por ela, porque ela tinha uma história difícil, orando pelo avô, pela avó, pela mãe, pelo pai, pela história dela, tudo. E aí, limpando a minha casa, eu falava: me serve aqui dentro. E eu não entendi o que era me serve aqui dentro, porque eu orava dentro de casa, eu orava de madrugada, eu fazia aquelas coisas que todo mundo faz, né? Ler a Bíblia e tal. O que é me serve aqui dentro? E o Senhor trouxe o meu coração para o lugar a partir daquela fala. Ele fala assim: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Porque muitos acham que me servir, me adorar, está sempre fazendo algo por alguém. E eu quero teu coração e não as tuas obras. Eu quero a tua vida, o teu relacionamento, o teu amor. Nós temos que amar. O jovem rico não entendia que o que era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele achava que ele amava porque ele obedecia os mandamentos. Obras. E às vezes as nossas obras podem ser mortas dependendo dessa circunstância, porque quantas pessoas eu já vi
vi, sabe, criada assim na igreja, eu já vi muitas vezes as mães, eu conheço a história de uma irmã que eu ficava, como é que posso dizer, chocada com a forma que ela fazia a obra de Deus. Ela trancava 4 crianças pequenas, a menininha mais nova tinha uns 3 anos, os irmãos mais velhos, o mais velho tinha 10, 4 crianças pequenas dentro de casa o dia inteiro, fazendo a maior bagunça sozinhos, e ela saía para fazer visita nas casas. E ele deixava eles trancados, totalmente trancados. Se pegasse fogo, você começasse a fazer alguma coisa. As 4 crianças o dia inteiro trancadas, e eles brigavam, faziam não. Se ela chegava em casa brava, ainda batia os meninos e falava, meu Deus, essa mulher está totalmente errada. E aí quando o Senhor falou, me serve aqui dentro de casa, eu fui entender que o Senhor falou assim, eu quero primeiro que você me ame e me coloque em primeiro lugar. No relacionamento, no amor, no coração. É algo muito pessoal e particular. E depois você cuide do coração da sua família. Isso que você está fazendo por ela, começa a fazer pelo seu marido, pelas suas filhas. E eu comecei ali um trabalho de edificação dentro da minha casa, a partir dessa palavra do Senhor. E comecei a cuidar e trabalhar e fazer com eles. Eu não estava no altar, mas o Senhor estava me usando dentro da minha casa, estava me usando em outros lugares. Mas o que o Senhor me ensinou nesse período é colocar Ele e a vontade dEle em primeiro lugar, porque nem tudo é vontade dEle. E às vezes mesmo que Ele te chamou para estar aqui, isso aqui não pode ser mais importante do que Ele. Não pode valer mais que Ele. Não pode tomar o lugar dEle em nossas vidas. Porque se isso aqui se tornar uma idolatria e eu valorizar mais que um microfone, não posso faltar, não posso deixar, mas o meu coração não está em Deus, está no serviço, como se isso aqui fosse o próprio Deus, Ele pode tirar isso da gente também. Foi o que aconteceu comigo, é meu testemunho. E eu quero continuar aqui, a gente leu Mateus até o 23, né? Deixa eu esquecer, até o 22. 21. Vamos ler o restante? Até o 34. Diz assim, ó. A candeia do corpo, 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se por tanta luz que há em ti, há, são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. A luz, o olho, que é a candeia do corpo, está falando da parte quando a gente cobiça, quando a gente coloca diante dos nossos olhos aquilo que nós não deveríamos colocar. E nesse contexto, está falando de riquezas, de tesouros. Né? Nesse contexto, está falando nesse sentido. Quando você começa a encher os seus olhos com adoração a Mamon, correr atrás do dinheiro. Né? O grande problema de coach é que ele te faz querer o dinheiro, correr atrás do dinheiro. Você pode, você é capaz, e você começa a correr atrás do dinheiro. Só que quando você começa a correr atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Então, a palavra do Senhor está sendo clara, dizendo assim, a candeia do corpo é os olhos, né? É como se fosse uma luz, uma lâmpada. Então, se os seus olhos forem bons, como que vai ser um olho bom? É quando nós olhamos para o Senhor e falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade, me traz a porção necessária, que eu quero caminhar na medida que o Senhor tem para mim, a medida que o Senhor tem para mim nas finanças, no ministério, na família, em tudo, até mesmo no poder de Deus, no Espírito. Ele vai medindo mais 1000 côvados e vai nos levando a medidas que nós estamos prontos para viver, até chegar, cobrir a cabeça no rio da água do Espírito, que é a parte de sobrenatural. Quando nós estamos atravessando a nada nas águas do Espírito, é a parte que nós vivemos sobrenatural, mas é na medida, é a medida certa que o Senhor tem para cada um. Então nossos olhos precisam estar olhando para o Senhor, para estar exatamente no centro da vontade de Deus, para viver a medida que Ele tem para nós. Agora vamos ler o 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícito, olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Esse texto é o texto leve que eu usava com o Cleiton quando ele passou aquele processo que ele contou aqui no domingo, que eu lia esse texto para ele e falava essa palavra para ele sempre. Porque o versículo 34 ele fala: não fique inquietos, ou seja, não fique ansioso, não fique preocupado com o dia de amanhã. Porque no deserto foi isso que Deus ensinou para o povo: eu vou mandar o maná para hoje, vocês confiam em mim que amanhã eu mando de novo. Alguns não confiaram, ficavam com medo, vai que Deus não manda, porque não sabia depender de Deus. E é isso que o coração do jovem não tinha e que nós precisamos ter, que é confiar e depender de Deus. Porque a gente sabe que Deus prepara emprego, trabalho, a gente tem o nosso trabalho e com o nosso trabalho, o suor, a gente tem o nosso dinheiro, mas se não for Deus, é Ele que faz a semente brotar, a chuva cair, as plantas dar, Ele que criou a natureza, Ele que cuida de todo o processo para que o alimento chegue até a nossa casa, o sustento, a roupa, tudo pertence a Deus. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Então, é do Senhor que vem todas as coisas, e nós temos que estar descansados, porque os seus amados Ele dá enquanto dorme. O dorme aqui pode ser o dormir físico, mas também pode ser o dormir do descanso de coração, de estar tranquilo, confiando, com certeza que Deus não desampara os seus filhos. E nós vamos fazer sim a nossa parte, não é isso que a Bíblia está falando para a gente: não vai trabalhar, não senta aí que ele vai cair do céu. Não é isso é um preguiçoso. Mas o Senhor está dizendo do nosso coração, está no centro da vontade de Deus, colocando Deus em primeiro, confiando que Ele é o poderoso. Se o jovem rico confiasse em Deus dessa forma, ele falaria: tudo bem, eu entrego tudo aos pobres, porque sabe, só uma coisa me satisfaz, só uma coisa eu preciso. Eu não preciso de todos esses bens, eu não preciso dessas coisas, eu preciso só de uma coisa, e é a minha vida eterna, é o Senhor Jesus em mim, é a tua presença, é a tua porção. Isso me satisfaz, isso me preenche. Não é só essas riquezas que satisfaz, essas riquezas todas não satisfazem aquele jovem, porque não pode satisfazer, são coisas, pode ser muitas, mas são só coisas. Mas Jesus não, Ele não é uma coisa, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é glorioso, Ele tem todo o poder, sabe todas as coisas, sabe quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças, criou as nossas vidas e sabe tudo sobre nós. Então, não tem palavras para dizer, né, como é muito maravilhoso colocar Ele em primeiro, confiar nele, depender dele. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Os montes de Sião não se abalam, eles permanecem para sempre. E os que confiam no Senhor, eles não se abalam. Por quê? Porque há uma confiança, um descanso, uma certeza que tem um Pai cuidando, que tem um Pai celestial que vai prover o vestido, que vai prover o alimento e que vai cuidar de cada circunstância das nossas vidas. Amém? E agora eu quero falar aqui de um levita, no mesmo contexto. Um levita chamado Asaf, o qual ele
ele tinha Deus como primeiro, ele colocava Deus como primeiro, porém, ele começou a observar que aqueles que eram ímpios, eles estavam prosperando, estavam tendo em abundância, e ele era castigado, ele não tinha, ele vivia em escassez, injustiça. Eu não sei quais são as dores, as injustiças que ele vivia, porque não está escrito, mas com certeza ele tinha escassez, talvez financeira, da forma que está descrito aqui. Nós vamos ler o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Asaf é esse levita que sentiu isso. E ele se perturbou, ficou indignado, ficou tentando entender isso, e ele não conseguia entender. Era difícil para ele conseguir entender por quê, como assim? De nada adiantou então eu estar na tua presença? Então vamos ver o que ele escreveu nesse salmo. Diz assim, ele escreveu assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há perdas em sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e as águas do copo cheios se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. E se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi que o fim deles certamente tu o pusestes em lugares escorregadios e tu lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho, e o que acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, esse tubicado nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia como era animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, e tu tens destruído todos aqueles que prostraram se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Ele descreveu aqui, em forma meio poética, cântico, né? Que ele era cantor, né? Asaf, ele era parte do louvor. E ele descreveu aqui uma experiência que ele teve com o Senhor. Ele viveu um momento de aflição, de luta, de dor, e ele olhava para os ímpios, ele olhava para os soberbos, para aqueles que pecavam, que blasfemavam de Deus, e via eles prosperando, e via eles felizes, via eles bem,
Quantas vezes a gente tem esse questionamento diante do Senhor? Né? Às vezes a gente está passando por um momento de dor, de luta, e a gente vê alguém que parece que está tão bem, a gente olha para a vida dela, uma vida toda errada, e a gente fala assim, Senhor, que injustiça. Assim que Asaf se sentiu, e ele ficou perturbado para tentar entender isso, até que ele entrou no santuário do Senhor. E aí, o Senhor me deu hoje à tarde para falar um pouquinho até que entrou no santuário do Senhor. Falar sobre o que é o santuário. No templo, né, tanto no tabernáculo quanto no templo, tinha aquela parte do santuário, né? Você acha que vocês sabem? Que é a parte do Santo dos Santos. Então ali, quando o véu se rasgou de alto a baixo, nós podemos entrar neste lugar. Então, ele, como levita, eu não sei se ele entrou nessa parte, mas nós podemos, através de Jesus Cristo. E o Senhor colocou no meu coração para falar, né, para que nós, quando tivermos as nossas indagações, os nossos questionamentos, aquilo que nos aflige, nós entrarmos neste lugar do santuário. Nós irmos para a presença. O santuário hoje é o quê? A gente fala o nosso coração, sim, mas é o nosso coração quando nós estamos na presença de Deus. Porque o santuário, o Santo dos Santos, que nem aquele eu vou falar, quem já pisou no Santo dos Santos, é um lugar, que pode ser qualquer lugar físico, mas é um lugar espiritual da presença. É o lugar onde Deus está. É o lugar onde Deus habita. Pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser onde for. É um lugar onde você vai entrar na presença do Pai, em comunhão com Ele. Porque o povo não tinha esse acesso a Deus como nós temos. Eles oravam, eles falavam com Deus. Os profetas tinham um relacionamento, os sacerdotes, mas o povo em si, eles consultavam Deus pelo profeta, consultavam Deus pelo sacerdote. Eles não tinham esse acesso de ouvir. Nós podemos ouvir. Todos que estão aqui ouvem Deus. Deus estava com você, Deus estava comigo. Nós temos esse privilégio de entrar neste lugar do Santo dos Santos. Asaf, por ser levita, ele entrou no santuário do Senhor. Ele foi lá para adorar o Senhor. E ali o Espírito de Deus deu seu entendimento. E que o Espírito de Deus vai trazer entendimento aos nossos questionamentos. Aquilo que nós não entendemos, Ele vai trazer o esclarecimento. E trouxe para Asaf o esclarecimento, o entendimento de que aqueles ímpios, eles iriam ter um final terrível. Eles estavam em lugares esfregadios. Mas que ele, por mais que ele achava que estava sendo injustiçado, ele achava que estava sendo castigado todas as manhãs, ele tinha algo que aqueles ímpios não tinham. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha a graça de Deus, ele tinha Deus com ele. E isso é melhor do que qualquer riqueza, do que qualquer coisa. É a presença, é a essência, é a glória. Então não importa o que nós vamos ter que perder, o que nós vamos ter essa terra conquistar, não importa. Né? Se for para negociar a presença de Deus em dinheiro, nós ficamos com a presença. Se for para negociar a presença de Deus em uma carreira profissional, nós ficamos com a presença. Se for para negociar a presença de Deus em até um ministério, né? Um ministério, que alguém pode fazer uma proposta ministerial, que Deus não está naquilo ali, e você vai sair da presença, você vai estar fora da direção, e você vai cair lá na frente. Você não negocia o que é presença. Você vai escolher a presença. Nós vamos escolher a presença. Aleluia. É isso que Asaf entendeu. E quando ele entendeu isso, ele se alegrou. E aí no versículo 28 ele fala, mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então que o Senhor nessa noite comece a trazer luz aos nossos corações em tudo que está em nossas vidas. Não só na questão de Davi. Todos os textos bíblicos, tudo aquilo que a gente for ler é lâmpada. A palavra de Deus é uma lâmpada. A Bíblia diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a gente vai colocando lâmpada. Toda vez que a gente lê, todos os dias, quando você faz a sua devocional, você lê, você está colocando lâmpada para dentro, lâmpada para dentro. E aí o seu coração vai ser iluminado. E os pecados que estão em você vai ser consertado. Não precisa de uma pessoa falar, porque você está ouvindo o próprio Deus. A palavra está te confrontando. Porque ela é lâmpada. E ela vai nos limpando, nos sarando, nos purificando. Mas para isso é necessário a gente ter uma vida de relacionamento e de caminhar com o Senhor. Amém?
Vou concluir essa palavra fazendo uma oração. Você pode colocar de pé. Vamos orar. Depois nós estaremos encerrando. Pai querido, te damos honra, te damos glória, te damos graça, Senhor amado, nessa noite. Pelo teu Espírito, Senhor amado, está sobre nós, pela tua presença está sobre nós. Nós temos o privilégio de entrar no santuário do Santo dos Santos, de nós podermos entrar na tua presença. Eu me lembro que quando Isaías, o profeta, viu o Senhor, ele se viu pecador, ele se olhou como se fosse um espelho. Quando ele se aproximou do Senhor, ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e pertenço a um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Toda vez que nos aproximamos do Senhor, toda vez que estamos perto do Senhor, toda vez que entramos no Santo dos Santos, o Senhor vem nos limpar. O Senhor disse para Moisés: tira a sandália dos pés, porque este lugar aqui é santo. O Senhor, Ele vai nos trazendo essas palavras quando nós temos um caminhar com o Senhor, um relacionamento com o Senhor. E eu te agradeço por essas lâmpadas, por essas luzes, por essa palavra que nos direciona, que nos guia, que nos purifica através do sangue de Jesus e pela palavra. Jesus disse lá em João 15: pode estar limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra é como a água que lava e que limpa. Obrigada, Jesus querido, pela palavra que vai nos lavando, que nós possamos nos posicionar diante da tua presença, abandonando das nossas vidas, meu Deus querido, todo tipo de idolatria que a gente até mesmo não tem consciência, os pecados alguns que nós não temos consciência. Vai limpando das nossas vidas, vai nos trazendo consciência para que nós possamos confessar e levar a ti, para que nós possamos ir santificando e purificando. Ó Pai querido, nós te damos honras e glórias nessa noite, porque o Senhor, meu Deus querido, nos deu essa oportunidade de estarmos diante do Senhor na tua presença, em nome de Jesus. Amém.